Jovem Pan Especial. Coronavírus. Atenção, nós estamos com o Dr. Júlio César Hidalgo, que vai aparecer no telão aqui. Dr. Júlio, um abração, obrigado, boa tarde. É ótimo tê-lo ao vivo aqui no nosso programa, pela nossa Jovem Pan, pelas nossas plataformas, nos assistindo também pelo YouTube, pelo canal Jovem Pan News. O Dr. Júlio César Hidalgo é advogado especialista em direito constitucional. E a gente começa falando com o senhor, doutor, agradecendo a sua presença, é lógico, sobre o monitoramento das pessoas. Isso é legítimo? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, se isso é legítimo, vamos lá. O monitoramento das pessoas é legítimo, desde que ele seja um monitoramento anônimo. Ou seja, desde que o governo saiba o seguinte: tem tantas pessoas na rua, mas ele não pode ter acesso a quem são essas pessoas, entendeu? Ele não pode individualizar esse acesso. Que aí sim isso ia ferir a intimidade das pessoas. Agora, simplesmente o número, ele sabe que tem 500 mil pessoas na rua na cidade de São Paulo no dia de hoje. Isso é legítimo, porque isso não fere a intimidade da pessoa. Agora, saber, olha, é o Hidalgo que está na rua, é o fulano, é o cicrano, isso sim vai ferir a sua intimidade. Entendi. O Flávio Prado vai fazer uma pergunta para o senhor, doutor. E enquanto o senhor falava, eu lembrava de uma conversa que eu tive com o Flávio hoje na redação, sobre, mais ou menos nessa linha, acho que o senhor vai poder explicar até um pouquinho melhor. É mais ou menos na linha da multa de trânsito, quando tem o registro fotográfico. Ela mostra a chapa do seu carro, que o senhor cometeu O senhor não, que o senhor não tem uma multa na vida, mas eu tenho. Põe para mim que eu exato. Eu já estava pensando, será que ele teve acesso ao meu prontuário? Não, o senhor não tem, multa zero. Mas o Flávio está cheio de multas. Né? Então, eu estou dizendo, a multa que mostra a chapa do carro, o veículo, claro, mas não quem está no carro, ou a quantidade de pessoas que tem no carro. O motorista, óbvio que está lá. Mas se tem mais alguém no carro, se não tem, quer dizer, é mais ou menos nessa linha, né, doutor Júlio? Exatamente, é exatamente nessa linha. Você preserva a intimidade da pessoa, mas você registra que aquela pessoa cometeu a infração. É a mesma coisa, você monitorar a pessoa e saber que alguém saiu na rua, né, nessa época de confinamento, tudo bem. Agora não pode saber que foi o Hidalgo, foi o Flávio, foi o Vanderlei que saiu na rua. Eu, por exemplo, só ando sozinho. Sempre. Já pensou? Na fotografia aparece uma outra vulto desse lado. Como é que eu vou explicar para as pessoas? Né? Chegar lá em casa e alguém pergunta, chegou uma multa aqui. Quem estava com você? Porque eu saio da rádio tarde aqui. Então, quem estava com você à meia-noite? Já pensou, doutor? Que complicação. Quem vai virar multa é você. O senhor não tenha dúvida. Vou ter que procurar um advogado para me defender. Vou ligar para o senhor. Agora, Flávio Prado, queremos ouvir. Uma alternativa é uma pessoa bem baixinha, né? Porque não sai na foto. Tá? Vamos em frente. Doutor Júlio. Eu vou ensinar. A alternativa é a pessoa sentar no banco de trás, tá? É verdade, doutor. Tem razão. O fator pandemia pode abrir brechas para esse tipo de um monitoramento mais individualizado, ou a lei não admite nem num caso como esse? Não, individualizado, Flávio, nem num caso como esse. Agora, lógico, poderia expandir o tipo de informação, por exemplo, idade, gênero, esse tipo de situação sim, porque aí ainda não estaria individualizando a pessoa, né? Saberia, por exemplo, olha, se eu saio na rua, então ele saberia, olha, é homem, idade 50 anos, mas não vai saber que é o Hidalgo que está saindo na rua. Então, até aí tudo bem. Tá? Num caso de pandemia, até aí isso é possível, né? A própria legislação permite esse tipo de situação. Entendi. Doutor Júlio, além disso, uma pandemia pode proporcionar esse tipo de informação para as autoridades. E aqueles que contestam isso, quando começaram as contestações, eu imaginei, estão procurando pelo em ovo. Porque a autoridade de saúde, a autoridade que precisa cuidar da movimentação das pessoas nas ruas, tem o direito de ter esse pacote de informações para poder mobilizar providências. É assim? Sim, é assim. Olha,
A lei 13.709 de 2018, tá, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela permite no artigo 7º, tá, o seguinte, tem até, diz assim, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, inciso 7, para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. É o caso típico da proteção da vida do terceiro, porque se todo mundo sai às ruas e sai contaminando todo mundo, isso expõe a vida de todos. Então, assim, a legislação permite que isso seja feito, mas sempre sem individualizar a pessoa. É uma situação extrema, essa situação de pandemia é uma situação extrema. Essa lei vai entrar em vigor mesmo em 2021, mas de qualquer forma, ainda que as pessoas aleguem, isso fere o meu direito à intimidade, ou isso fere o meu direito à locomoção, ok que fira. Não tem problema ferir o seu direito de intimidade, não tem problema ferir o seu direito de locomoção. Sabe por quê, Odeli? Sabe por quê, Flávio? Esses direitos não são absolutos. Ora, não fere o seu direito de locomoção um mandado de prisão? Fere. Não fere o seu direito à intimidade, a câmera que está lá dentro do banco te filmando? Fere. Nenhum direito é absoluto, né? Você tem que pesar, como se fosse, sabe aquela balança quando a gente ia na feira? A gente não, eu que sou mais velho. Quando você ia na feira e tinha aqueles pezinhos, que tinha aquela balança que tinha que encontrar o equilíbrio, lembram-se disso? Então, tem que se encontrar o equilíbrio entre a saúde pública, a defesa da saúde pública e a intimidade das pessoas. Então, o equilíbrio é essas informações sem serem nominadas, né, sem serem identificadas. A ideia é essa. Entendi. Ainda existem essas balanças, viu, doutor? São peças raras, mas ainda existem. Existe, mas eu tava pensando em feira, você está pensando em museu, é diferente. eu trabalhei com essas balanças na feira. Existem. Trabalhei na feira com isso aí. Doutor, em cima disso, em alguns países, foram adotadas até medidas de ordens de prisão para o caso de pessoas que não cumprissem a quarentena, que não justificassem a saída. A Espanha fez isso, a Argentina está fazendo agora, a Itália, me parece que num determinado período lá no norte fez também. Isso chega a ser ilegal? É um exagero? Ou essa providência pode ser tomada de maneira legal? Olha, o Supremo está brigando com isso, o Judiciário está brigando com isso, a doutrina está brigando com isso, os estudiosos estão brigando com essa questão de saber o seguinte, até onde vai o meu direito de locomoção e até onde vai o direito do Estado de vedar esse meu direito de locomoção caso eu contamine alguém. Então vamos lá, por partes. A primeira, pode haver uma limitação ao direito de locomoção da pessoa? Pode. Aquilo que eu falei agora há pouco, nenhum direito é absoluto, nem o meu direito de locomoção é absoluto. Quando você vai lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 15, lá diz mais ou menos o seguinte, que é livre a locomoção no território nacional, podendo qualquer pessoa nos termos da lei, nele entrar, sair ou permanecer com os seus bens. Veja, nos termos da lei. Então, a lei pode limitar o meu direito de locomoção? Pode. Aí vem a questão do exercício da lei, né? Da interpretação da lei, que o pessoal no direito é muito bom nisso, de levar a interpretação para onde vai, para onde interessa. Porque, por exemplo, nós temos crimes previstos no Código Penal que, de um modo geral, falam de você contaminar as pessoas de maneira dolosa, propositalmente, com uma doença. Então, você contaminar alguém, você sabe que você está com uma doença, você contamina alguém de propósito, ou mesmo que não seja de propósito, né? Você fala, que se dane, eu estou doente, posso contaminar, mas que se dane, eu não estou nem aí. Não estou nem aí se contaminar alguém. Isso é crime? Isso é crime. Então, se você sabe que você está doente e você sai às ruas podendo contaminar alguém, a lei já permite que você seja preso por isso. Perfeito. Perfeito. Tudo bem? Tudo bem. Doutor Júlio, um grande abraço, obrigado pela gentileza, por nos atender esta tarde. Já fiquei sabendo que o senhor não tem nenhuma multa. Quer dizer, eu falei pro mundo que o senhor não tem nenhuma multa, só está agora, é uma coisa espetacular. É um motorista padrão, diferentemente de Flávio Prado, que é um campeoníssimo de multas. Mas não é por correr, porque eu sou grosso, eu estou no lugar errado. Não é porque eu não corro. Isso até porque se eu correr, não dá, eu não sei. Não aposte que resista. Nada. É isso. Doutor, um abração, muito obrigado pela gentileza. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado por estar conosco aqui esta tarde.